Respeitável público, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Saúde e Negócios, o programa onde a informação é sempre o melhor remédio. Lembrando a vocês que esse episódio chega com a força de Medicom, medicamentos especiais, especializado em medicamentos de alto custo e oncológicos, com uma equipe qualificada para te auxiliar na aquisição judicial, além de oferecer uma farmácia digital e moderna. Acessando o QR Code aqui ao lado, você tem vantagem exclusiva utilizando o cupom podcast, ganhando até 5% de desconto na sua compra. E também temos a Cristal Distribuidora, referência nacional com mais de 35 anos de atuação em materiais hospitalares, medicamentos, com 3 centros de distribuição pelo Brasil, garante logística personalizada para a tua clínica, hospital e também o seu consultório. Tem também o QR Code aqui, Podcast Saúde, onde você pode garantir também seus 5% de desconto. E agora vamos ao que interessa, que é a nossa entrevista de hoje. Estou a caráter para o Novembro Azul e hoje vamos falar da cirurgia robótica no câncer urológico, a tecnologia a serviço da precisão e da recuperação do paciente. Espera que eu vou tomar um fôlego para ler o currículo do homem aqui, que realmente tem que ter fôlego para falar. Graduado pela URGS, fez residência na HCPA em cirurgia geral e urologia, membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia, membro da Associação Americana de Urologia, mestre em cirurgia pela URGS, preceptor do Serviço de Urologia da HCPA, chefe do Centro de Cirurgia Robótica do Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre, depois vamos falar porque eu tenho um conhecido dele lá também, coordenador nacional do processo de certificação em cirurgia robótica da Sociedade Brasileira de Urologia, a SBU. Consegui. E para falar de tudo isso e um pouco mais, temos o orgulho de receber aqui o Dr. Renan Cabral. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast e comece contando quem é o Renan e o que tu faz além de dar entrevista aqui para a gente. Gisele, obrigado pelo convite de participar contigo do programa, com os espectadores. Enfim, eu sou então urologista, né, formado há quase 20 anos, tenho me dedicado nos últimos anos muito à uro-oncologia, né, que é a parte da urologia que trata dos cânceres de próstata, rim, bexiga, testículo, enfim. É uma área muito complexa, né? Cada vez mais a gente tem visto que as especialidades de uma maneira geral estão se subdividindo, né? E a urologia não fica fora desse processo, então a gente está dividindo cada vez mais especificamente em áreas de atuação, e a uro-oncologia é uma área que eu tenho me dedicado muito, e dentro da uro-oncologia a cirurgia robótica, né? Que é uma tecnologia que tem se disseminado cada vez mais, não só no Brasil, mas dentro do Rio Grande do Sul. A gente tem visto vários hospitais, várias cidades adquirindo a plataforma robótica, então é uma área que eu tenho trabalhado e tem se expandido muito rapidamente. Quase 20 anos de formação já. Quase 20 anos já. E de lá para cá, muita especialização, curso fora, eu vi aqui que tem até formação internacional. A gente, enfim, qualquer área assim, né, mas na medicina especificamente, a gente precisa estar sempre se atualizando, né, e a atualização hoje está cada vez mais rápida. Em 5 anos as coisas mudam radicalmente, né, e tanto do ponto de vista de medicamentos, tecnologias, como técnica cirúrgica, né, a gente precisa estar evoluindo, existem modificações de técnicas, equipamentos novos que entram, como a cirurgia robótica, então a gente precisa estar atualizado, ter formação para poder trabalhar nessa área. A gente precisa de uma formação longa, né? Eu fui para os Estados Unidos em 2017 para começar a trabalhar e me dedicar à cirurgia robótica, que aqui estava iniciando ainda. Na época só tinha no Hospital de Clínicas de Porto Alegre robô, e hoje a gente já tem mais de 20 hospitais, se eu não me engano, no estado que tem a plataforma robótica, né? Isso está se expandindo muito rapidamente, mas é preciso um treinamento, né? Para fazer a cirurgia robótica especificamente, a gente precisa de um treinamento que às vezes eu digo que é parecido com um piloto de avião. A gente precisa fazer aulas teóricas, simulação, existem simuladores de cirurgia
que a gente precisa ficar 40 horas em média treinando para depois ir para uma cirurgia em paciente com supervisão, depois de um tempo a gente começa a operar sozinho, então tem um processo longo e gradativo para poder começar a fazer sozinho essas cirurgias, né? Então, como qualquer área, a gente precisa estar sempre se atualizando, aprendendo coisas novas, né? Por que escolher a urologia? Olha, é uma área, todo mundo se pergunta isso, né? Amigos, assim, que acham que é estranho, mas é uma área que é muito, muito complexa, é uma área muito gratificante, né? É uma área que tem muita necessidade de atendimento, muitos pacientes, né? É uma área, por exemplo, câncer de próstata, que eu trabalho, é uma doença que atinge milhares de pacientes todos os anos. No Brasil, a gente estima em torno de 80 mil homens por ano têm câncer de próstata, né? A partir dos 50 anos, metade dos homens vão desenvolver doenças da próstata, e aí não câncer especificamente, a hiperplasia, que é o crescimento da próstata, que pode causar dificuldade para urinar, o jato fraco, que é uma coisa que causa muito desconforto. Imagina que atinge 50% dos homens, então é uma área extremamente vasta. A gente atende homens e mulheres, ao contrário do que muita gente imagina, né? A urologia não atende somente homens, a gente atua na parte do aparelho urinário, e obviamente a mulher também, porque tem rim, tem bexiga, da mesma forma que o homem. Então a gente atende homens, mulheres, desde a criança até o idoso, a gente atende malformações urológicas, problemas em crianças recém-nascidas, tem urologistas que se dedicam a trabalhar com patologias intraútero, cirurgia intrauterina, então é uma área extremamente vasta, muito complexa, que acabou me chamando a atenção, porque é uma área que trabalha também com muita tecnologia. Muitas coisas que iniciaram na medicina vieram através da urologia, o uso de laser, a cirurgia robótica, por exemplo, a endurologia, que a gente trabalha com equipamentos extremamente delicados e complexos, tudo começa pela urologia. Então é uma área muito, muito, muito específica e muito gratificante mesmo. Muito bom. Tem um amigo meu lá da Rádio Grenal, o Rogério Belk, que ele dizia: a minha ignorância ela é uma benção. E às vezes essa minha ignorância pode ser a ignorância de alguém que está em casa e pode surgir uma dúvida, assim como surgiu para mim. Mas a urologia ela tem a ver com o aparelho digestivo? Não tem a ver. Não. Tá. A urologia atua no aparelho urinário e reprodutor masculino. Então a gente trabalha com rins, bexiga, aparelho urinário de ureter, né, uretra, e no homem especificamente a parte da próstata, né, que é tratada especificamente pelo urologista. Mas como eu falei, a gente também trabalha com mulheres, a famosa bexiga caída, entre aspas, por exemplo, é uma área que o urologista atua, que é a incontinência urinária, disfunções miccionais. Então é o aparelho urinário e reprodutor masculino de uma forma geral. Por que eu te perguntei isso? Para saber se tem alguma coisa que eu possa me prevenir com alimentação. Tipo, a alimentação pode me ajudar, de repente lá na frente não ter problema. Isso não tem muita coisa a ver. Não, o que a gente, por exemplo, de novo, falando especificamente do câncer de próstata, né? O que a gente tem é uma relação que parece muito clara com a gordura e carne com alto teor de gordura animal, né? Por exemplo, carne de gado é uma carne que talvez tenha alguma relação, o excesso de consumo de carne de gado talvez tenha alguma relação com câncer de próstata. Isso não está muito claro, mas existe uma evidência fraca. Os números do Rio Grande do Sul devem ser altos, então? Talvez por isso. O Rio Grande do Sul é o estado que mais tem proporcionalmente câncer de próstata, talvez pela nossa origem europeia, de boa parte da população, a ingesta de grande quantidade de gordura animal. Uma coisa que sempre se falou e ainda se comenta muito é sobre o tomate e o câncer de próstata, né? Que teoricamente teria uma prevenção se o consumo de tomate fosse grande, só que é um consumo tão elevado que na prática é impossível de se conseguir. Então, o licopeno, né, que é uma substância que está dentro do tomate, o consumo de tomate natural é quase impossível a gente conseguir atingir os níveis adequados. Então, do ponto de vista da alimentação, não tem nada muito específico, mas a gente sugere, como em qualquer outra área da medicina, uma dieta saudável, né? A gente não precisa cortar totalmente a carne, pelo contrário, até a carne, hoje em dia, ela não é tão mal vista como era antigamente, né? Mas o consumo em excesso é uma coisa que a gente tem que tentar evitar. E a robótica? Depois de se especializar na urologia, como que surgiu a robótica para ti? Como que tu decidiu entrar para essa tecnologia? Que já, apesar de quanto tempo já tem a robótica na tua área? Eu comecei meu treinamento em 2017. Não faz muito, mas também não faz tão pouco também, não é tão recente. 8 anos.
Sim. Eu sempre gostei muito de tecnologia, não só na medicina, mas de maneira geral, né? É uma coisa que sempre me atraiu. E a cirurgia robótica é uma coisa que eu percebi que teria um futuro muito promissor, né? Apesar de, na época, ainda ser muito difícil o acesso ao robô, não só para os pacientes, mas para os próprios médicos, né? Eram poucos que tinham acesso ao treinamento, à possibilidade de utilizar a plataforma, mas eu via que aquilo era uma coisa que teria um futuro muito em breve promissor, né? E é o que está acontecendo hoje. Então eu procurei já, como eu falei, em 2017, sair, fui para os Estados Unidos, fiquei um tempo fora, treinando, fazendo treinamento, né, na tecnologia, porque é um treinamento que é longo, a gente precisa fazer todas aquelas etapas que eu falei, aulas teóricas, treinamento com equipamento, simulador, treinamento quando possível em animais, depois cirurgia, né? E depois eu tenho toda uma curva de aprendizado, mesmo com isso pronto, a gente não sai já operando sozinho, precisa de alguém junto que saiba operar, tem uma certa experiência, que ajude a treinamento. No Brasil tem bastante capacitado já acima do... Tem bastante, hoje em dia está bem disseminado, né? Mas ainda no interior, por exemplo, eu viajo muito atualmente. Eu te pergunto porque eu conversei com um neurocirurgião e ele disse que a especialização e realmente o aprimoramento tem que ser fora. Ele tem que ir para a França buscar. Que aqui no Brasil ele é um dos grandões aqui, é ele. Então eu queria saber se tem alguém no Brasil que seja referência. Tem colegas em São Paulo, Porto Alegre, um local que tem muita gente bem formada, e hoje, atualmente, a gente não precisa mais sair, como lá em 2017 eu precisei. Hoje a gente tem toda a possibilidade de fazer o treinamento dentro do Brasil, até dentro do Rio Grande do Sul, na verdade. Sim. Fazer o treinamento teórico, prático, com simulador, a gente pode fazer todo ele dentro do Brasil. Então não existe mais essa necessidade de ir para fora buscar. O Brasil é um país que tem uma referência, inclusive na parte de cirurgia. A nossa formação é muito boa aqui, né? Então a gente tem uma capacidade de treinamento adequada. O que sempre nos dificultou muito é a questão de acesso a tecnologias por custo, né? Porque tudo é tudo indexado por dólar, então isso dificulta o acesso, né, à tecnologia. Mas isso tem mudado, a gente tem tido mais acesso, está se desenvolvendo mais, cada vez mais hospitais adquirindo a plataforma. Recentemente o governo incorporou a prostatectomia robótica ao SUS, né? Ainda é uma coisa muito incipiente, a gente não sabe como é que vai ser isso na prática, mas pelo menos no papel está colocado já que deve se oferecer a cirurgia robótica para o tratamento do câncer de próstata no SUS, porque se comprovou que é uma tecnologia que tem benefício realmente para o paciente, então cada vez mais vai ser disponível para pacientes, tanto de convênios quanto do SUS. Vou confessar algo para vocês aqui que foi do bastidor, agora eu quero ver se ele conta no ar. Né? Mas já passou por algumas. Quer contar alguma das cirurgias que tu já passou? Teve uma que foi de fora do Brasil para cá, né? Foi uma junção de equipes. Isso é uma coisa. Pode ser essa. Isso é uma coisa muito, muito recente, né? Eu diria que nos últimos 6 meses isso evoluiu de uma maneira absurdamente rápida. 6 meses atrás a gente achava isso uma coisa de ficção científica e hoje está acontecendo, e realmente me surpreendeu a velocidade que isso chegou até nós, né? E existe já uma plataforma aqui no Rio Grande do Sul, especificamente no Hospital Mãe de Deus, que é uma plataforma que já está preparada para telecirurgia, que é a cirurgia à distância. Então a gente fez, a questão de uma semana, uma cirurgia, uma equipe americana que estava em Angola, e de lá a gente fez praticamente meia cirurgia. Eles estavam a 9.000 quilômetros de distância e a gente conseguiu fazer a cirurgia em tempo real nos 2 continentes. Eles operando de lá, o paciente estava aqui em Porto Alegre, o paciente que eu estava cuidando, mas a gente fez meia cirurgia até para comprovar a eficácia e a possibilidade que existe que é a telecirurgia, né? Isso é uma coisa completamente nova, a gente não sabe ainda muito bem como isso vai evoluir, mas certamente vai acontecer, de pacientes no interior, por exemplo, serem operados por médicos em Porto Alegre, em São Paulo e fora do país, né? Então isso vai democratizar, sem dúvida, o acesso à tecnologia. A gente vai ter robôs em várias cidades e locais que não tem profissional capacitado, ele pode ter auxílio de um colega de fora que vai auxiliar ele a operar. Então isso é uma revolução impressionante, né? Nós mesmos que trabalhamos com isso dia a dia, a gente está se surpreendendo como está indo rápido isso, né? E 1 ano nessa área é uma eternidade, as coisas evoluem de uma maneira absurdamente veloz. Mais uma dúvida idiota, né? Não, a dúvida nunca é idiota. Às vezes pode me xingar se tu achar que está demais. Mas há 2, na verdade. Essa metodologia robótica, ela é menos invasiva
Porque às vezes tem medo do paciente, mas vai me estribuchar todo, sei lá como é. Sim. Ela é menos invasiva que os métodos convencionais. E se eu estou na mesa de cirurgia, me operando com o Dr. Renan, e cai o Wi-Fi, pode acontecer? Tem alguma válvula de escape, de reconexão rápida? Não chegou a acontecer contigo? Sim. E tem um plano B para essas coisas ou não? Sim, então, com relação à primeira pergunta, né, a cirurgia é muito menos invasiva, né? A cirurgia de próstata tradicional, digamos assim, que é com corte, tem uma incisão de mais ou menos 15 a 20 centímetros, né? É uma incisão que, obviamente, vai ser dolorida, dá um tempo maior de recuperação. Ao contrário, a cirurgia robótica são pequenas incisões de em torno de 8 milímetros, 1 centímetro. Né? E ele tem um sistema em que o robô ele não faz absolutamente nenhuma força na parede abdominal. A dor que a gente tem na cirurgia é geralmente para tração dos músculos. Tem que colocar afastadores, colocar a mão lá dentro. Então, dói, a recuperação é chata, dolorida. E o robô não, a gente faz essas pequenas incisões e ele, da maneira que ele trabalha, ele não faz nenhuma força. Ele gira num eixo em que a musculatura não se mexe 1 milímetro. Isso repercute em menos dor ou quase nenhuma dor. Tem pacientes que não sentem absolutamente nada. Então, é uma cirurgia menos invasiva e lá dentro também a gente tem uma visão 10 vezes maior que a visão natural, então as coisas ficam mais ampliadas, a gente consegue ver melhor. O robô ele são pequenas mãozinhas, vamos dizer assim, que a gente trabalha lá dentro, então ele tem menos trauma, ele disseca menos, a gente consegue preservar mais as estruturas importantes, inervação, musculatura. Então, sem dúvida nenhuma, é menos invasivo. Isso, consequentemente, vai repercutir em recuperação mais rápida, recuperação do controle da urina mais precocemente, recuperação da função sexual, que é uma coisa extremamente importante na cirurgia de próstata, né? A gente tem taxas menores de disfunção erétil após a cirurgia por robô. Então, sem dúvida nenhuma, é uma cirurgia que proporciona uma recuperação mais rápida, né? E com relação à segunda pergunta, que é sobre a telecirurgia, né? Existe uma tecnologia muito, muito segura por trás disso, de segurança cibernética, de redundância de rede, que tem redes de apoio, caso uma falha, a gente entra com outra, uma tecnologia muito, muito, muito potente para isso, engenheiro na sala aqui, na sala lá, mas tudo isso só pode ser feito se a gente tiver capacidade de assumir a cirurgia onde está o paciente. Então, legalmente, essa cirurgia só pode ser feita se onde o paciente estiver, o cirurgião que está acompanhando tem capacidade de assumir a cirurgia. Justamente caso ocorra algum problema, Sim. O médico que está ali tem que fazer a cirurgia. Então, é proibido do ponto de vista legal que essa cirurgia ocorra sem que tenha alguém na sala cirúrgica junto do paciente capaz de assumir a cirurgia. Então, não existe nenhum risco do paciente não ser operado, a cirurgia ter que ser interrompida por uma queda de sinal, por exemplo. Isso não existe. A chance é baixíssima, não é zero, obviamente, mas se ocorrer, vai ter alguém ali próximo dele que vai seguir a cirurgia sem nenhum risco para ele, absolutamente. Muito bom. Então, a recuperação ela é menos sofrida para o paciente. Com certeza. É menos invasivo para o paciente. A recuperação, com certeza, é muito melhor para o paciente, menos tempo de recuperação. Tem algum outro benefício da cirurgia robótica que tu pode nos pontuar? A recuperação para voltar às atividades, né? Tanto profissionais quanto esportivas. O paciente geralmente tem alta em menos de 24 horas. Então, tem pacientes que eu já fiz cirurgia de manhã e dormiu no mesmo dia em casa já. Mas a imensa maioria dos pacientes passa uma noite e no outro dia está em casa. Ele fica menos tempo com a sonda vesical, né? Uma sonda que vai pelo canal do pênis para a bexiga. Essa sonda protege a costura que a gente faz ali, então fica menos tempo com a sonda. Ele pode voltar para atividade sem esforço em menos de uma semana. E atividade física, em menos de um mês, já está pronto para voltar à academia, caminhada, enfim. Então, é uma recuperação mais rápida, profissional e fisicamente falando, menos dor, menos uso de medicação, menos taxa de transfusão de sangue, porque é uma cirurgia que sangra muito menos, então é muito raro a gente precisar fazer uma transfusão de sangue em pacientes submetidos à cirurgia robótica. Então, a recuperação é muito, muito mais rápida, melhor. Essa situação da disfunção erétil aí, por os homens principalmente, tô falando por mim, tá? Tendo uma tranquilidade, que a gente pode se recuperar mais rápido. Sim. E que vai poder continuar, nem que não que use muito, né? Mas de repente, quiser, vai poder continuar usando. Vou aqui para algo mais cotidiano.
A gente vê muito na televisão campanha de prevenção, de fazer o exame de toque, de se prevenir. Idade, quando que eu já posso começar a pensar em fazer, e se tem algum sintoma que eu já posso começar a notar em casa, que eu posso começar a me preocupar para antecipar a situação do exame de toque. É importante a gente falar, a gente está no novembro, né? O Novembro Azul, que é a campanha que todo mundo conhece sobre o câncer de próstata, que na verdade nos últimos anos tem cada vez mais se dedicado à saúde do homem, né? Não só ao câncer de próstata, que é o mote principal, inicial dessa campanha, mas a saúde masculina. Mas o que a gente recomenda? Hoje em dia, a partir dos 50 anos, todo homem deve fazer uma consulta com o urologista, e na consulta ele vai discutir se vai fazer o exame de PSA, o exame de toque, que é um mito, né? Um medo que todo homem, ou a maioria dos homens tem. Então ele vai discutir com o médico urologista se ele precisa fazer, né? Ninguém é obrigado a fazer nenhum exame que não queira, obviamente, mas se discute a indicação do PSA, que é o exame de sangue, do exame de toque, e a partir dos 45 anos, para os homens que têm história de câncer de próstata na família ou câncer de mama, isso é bem importante, pouca gente sabe disso, mas o câncer de mama em mãe, tias, primas, irmãs, enfim, isso aumenta o risco de câncer de próstata no homem também. Então são os dois cânceres, próstata e mama, história familiar, faz com que o início do rastreamento, da investigação do câncer de próstata inicie 5 anos antes. E pacientes negros, da raça negra, também 5 anos antes, porque geneticamente eles têm uma probabilidade maior de desenvolver câncer mais precoce e tumores mais agressivos. Então, essas duas indicações de iniciar precocemente. O câncer de próstata é uma coisa muito importante, ele não dá nenhum sintoma nos primeiros anos do surgimento. Isso pode levar 5 anos, 10 anos, desde que surge a primeira célula de câncer até o sintoma surgir. Então, a gente não pode esperar ter sintomas, porque quando tem sintomas relacionados ao câncer de próstata, geralmente significa que o diagnóstico está sendo tarde. Os sintomas podem ser sangramento, dor para urinar, dificuldade para urinar, jato fraco. Só que isso também é importante a gente entender que pode ser sintoma relacionado à hiperplasia de próstata, que é uma doença benigna, que atinge 50% dos homens, pelo menos, a partir dos 50 anos. Então, os sintomas a gente não pode esperar, primeiro, porque se for relacionado ao câncer pode ser tarde demais, e porque os sintomas podem não ser relacionados ao câncer, podem ser relacionados à hiperplasia de próstata. Então, a gente tem que fazer uma investigação na idade correta, fazer a prevenção, não esperar sintomas, que é uma coisa que os homens costumam fazer, né? É muito comum a gente atender homens que só estão indo consultar pela primeira vez aos 60, 70, 80 anos porque estão com algum sintoma. Tenho que mandar um recado para alguém que está em casa. Está ouvindo o seu Zeca, meu pai, 70, foi fazer esse ano. Isso é muito comum. Aí ele está com a hiperplasia. Ele está com a... Não tem nada, mas ele já teve que fazer exame, já teve que tomar remédio, teve que... E geralmente o homem vai levado pela mulher, isso é muito comum. Vai porque a mulher obrigou, uma parente mulher obrigou aí na consulta, né? Isso talvez seja um dos motivos porque o homem morre mais cedo que a mulher. A mulher, desde cedo, desde a adolescência, ela costuma fazer os exames de rotina. A mãe já leva a menina adolescente no ginecologista antes de ter a primeira relação sexual. Com os homens não, né? Quantos homens que o pai levou no urologista para consultar antes de ter uma relação sexual? Isso é raríssimo de ter acontecido. E isso demorasse mais um pouquinho e antes dele no urologista. Exatamente. Então, o homem, culturalmente, ele tem a tendência a procurar o médico quando ele já está com algum sintoma. O homem não tem essa preocupação, ou porque sente que é invencível, que não pode ficar doente, ou porque o trabalho não deixa. E o preconceito, né? Preconceito de ir no médico. Que ninguém vai botar o dedo em mim, que não sei o quê. Isso relaciona à próstata, mas de maneira geral, o homem não vai no médico. Meu pai eu falo sempre dele, né? Tu só acha problema no motor se tu abrir o motor. É isso aí. Tu acha problema se tu futricar. Não futricar, segue andando com o carro. Não vou procurar problema que não vou achar. Esse é um raciocínio muito comum. De não ir no médico com medo de identificar uma doença. Sim. Então acaba não indo, porque se eu não for, não vou saber que eu tenho doença e assim vou indo, né? Desculpa eu chamar de tu. Não, por favor. O Eric Abidal, eu não estou com o histórico dele aqui, mas é um jogador do Barcelona, dali da anos 2012, 2013, por aí. Ele teve o câncer de próstata. E ele teve que parar
tratou e voltou e foi campeão dos campeões junto com o Neymar, aquela time do Neymar, ele foi, não faz muito tempo. Então, negro, jovem e pelo tratamento precoce, tratou, curou e deu. E a pergunta que eu tenho para ti é a seguinte: percentual de chance de cura com o tratamento precoce, com certeza ela é grande, mas eu posso ficar tranquilo com a descoberta precoce do câncer? Sem dúvida. Porque o tratamento eu vejo que ele acontece. E aí, sendo a descoberta precoce, a minha chance é bem maior do que deixar o estágio mais avançado? Sem dúvida. Eu diria que é maior que 90% a taxa de muito cura. Bom. 90%. Em fases iniciais, né? O tumor de próstata, se é que dá para dizer que tem uma coisa boa, né, no câncer, mas enfim, Sim. É uma doença que tem uma evolução muito lenta e a maior parte dos tumores não são muito agressivos, né? Então a gente consegue tratar e curar a imensa maioria dos pacientes que estão em estágios iniciais. Então, de novo, né, a descoberta precoce da doença, como qualquer doença a gente pode falar isso, mas na próstata especificamente, o diagnóstico precoce vai colocar as taxas de cura em níveis muito altos, né? 90%, 95%. Então a gente precisa, de novo, enfatizar isso, que a descoberta da doença em fases iniciais vai certamente fazer a diferença entre a cura ou uma doença intratável, que vai ser feita um tratamento paliativo, por exemplo. Então é importante sempre fazer o mais rápido possível o diagnóstico. 2011 foi o câncer dele. E eu falei bobagem, não foi de próstata, foi de fígado o câncer dele. Só que eu achei que tinha sido porque na época ele parou e voltou rápido. E aí na minha cabeça tinha sido de... Mas isso é uma coisa, comentou, muito importante. A gente tem visto cada vez mais pacientes jovens com câncer. 26 anos ele tinha na época. Jovem. Próstata, para nós, assim, a partir do paciente com 40, abaixo de 50 anos, já é muito jovem para próstata, né? Mas a gente tem visto cada vez mais pacientes com 44, 45, 46 anos. Tumor de rim também, atendi nos últimos meses aí vários pacientes com menos de 50 anos com cânceres de rim agressivos. Então, a gente tem que estar atento, não achar que é coisa só de gente mais velha, de idoso, né? Sim. A gente sempre acha que não vai acontecer com a gente, vai acontecer lá na frente. Mas eu sugiro, assim, a partir dos 40 anos, a pessoa começar a ter um cuidado maior com a saúde. Né? A minha mãe faleceu de câncer, foi de câncer de pulmão. Mas fumava sim. Absurdamente. O pulmão tem uma relação muito clara com o cigarro, né? Então, claro que eu me preocupo, mas não é o câncer de mama, que daí já é hereditário, né? A introdução da cirurgia robótica exige investimento alto. Como que está essa situação? Como o governo ajuda? É mais iniciativa privada? Os grandes hospitais, com certeza, já largaram na frente, mas como tu vê essa evolução e o investimento na cirurgia robótica? Isso como eu estava falando, né? Isso é uma coisa que tem evoluído muito nos últimos 5 anos, cada vez mais hospitais adquirindo, mas ainda é um investimento muito alto, né? O robô custa em torno de 15 milhões, depende do modelo, Nossa. Enfim, e tem todo um custo por cirurgia, de material que se usa, material descartável. É uma tecnologia bastante cara ainda, né? E os convênios não pagam, ainda atualmente não tem, não está no rol da ANS, né? Que é quem regulamenta os planos, mas isso muito em breve deve acontecer. Como eu disse já, o governo incorporou essa tecnologia ao SUS, né? Isso ainda não sabemos como é que vai ser o financiamento, né? Justamente por ser uma coisa cara. Pouquíssimos hospitais no SUS têm esse robô. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre é um deles, talvez um dos primeiros no Brasil. Mas talvez não sejam 10 hoje no Brasil que tenham um robô disponível em hospital público, né? Isso deve aumentar, mas ainda é caro e o nosso grande problema é a moeda, né? Isso é atrelado ao dólar, então a variação cambial nos traz muito prejuízo nesse sentido, mas é uma coisa que não tem volta, né? É uma tecnologia cara, mas como qualquer tecnologia, a tendência é baratear. Estão entrando plataformas novas. Nos últimos 10 anos a gente só tinha uma marca americana, era a única disponível no Brasil. Já tem uma marca inglesa, plataformas chinesas estão entrando, pelo menos 3 que eu tenho conhecimento vão entrar agora em breve. Então isso vai fazer com qualquer disputa de mercado que os preços baixem, né? Isso aí foi falado lá no Health Meet também. Quanto mais empresas investindo e desenvolvendo a tecnologia, vai ser melhor para quem adquire. Vai baixar o custo, obviamente. E o treinamento, a capacitação e a certificação do profissional que quer trabalhar,
que pretende entrar para essa área, como que funciona? Já o Rio Grande do Sul consegue formar, tem que ir para fora, como que funciona? Não, a gente tem já alguns hospitais e centros de treinamento no Brasil e no Rio Grande do Sul já formando. Então, falando especificamente da urologia, né, o médico já tem que ser formado, obviamente, em urologia. Sim. E ele tem que fazer uma série de etapas de treinamento, que começa lá com as aulas teóricas, a gente tem uma carga horária específica de aulas, em que ele vai entender como é que funciona a plataforma, as indicações, como utilizar o robô. Depois disso, ele vai ter um treinamento em simulador, um simulador que ele simula literalmente a cirurgia, etapas da cirurgia, a gente consegue treinar. São pelo menos 40 horas de treinamento para a urologia, isso depende de cada área, mas a urologia é que pede uma carga maior. Depois de fazer o treinamento em simulador, ele vai treinar com um robô, que a gente chama de caixa preta, que são simuladores de tecido, em que ele vai dar ponto, vai cortar, vai fazer sutura, para depois que ele estiver liberado pelos professores, ele vai começar a fazer cirurgia, e a cirurgia acompanhado de um, que a gente chama de um proctor, que é um médico já com experiência, que vai acompanhar e vai estar com ele para orientar e assumir partes da cirurgia, né? Dificilmente alguém vai fazer a primeira cirurgia de ponta a ponta, vai fazer uma etapa, e aí o médico que está acompanhando vai fazer outra etapa, e geralmente, depois de 10 a 15 cirurgias, ele recebe uma liberação para começar a operar sozinho, né? E recebe a certificação, que é um documento que autoriza ele a fazer as cirurgias, e a partir daí ele vai fazendo. Tem médicos que vão por mais tempo, que se sentem seguros depois de 20, 30, 50 cirurgias, é muito variável, mas tem toda essa etapa básica que ele tem que seguir. Então é um processo bem rigoroso e bem demorado, porque, enfim, envolve, obviamente, vida humana, né? A gente não pode fazer um treinamento rápido e sem muito cuidado, né? Tem que ser um treinamento bem estruturado para que o médico saia em condições de operar sozinho. Sai preparado. Exatamente. Eu sempre costumo dizer que pronto é difícil, a gente dizer que está pronto, né? Porque o erro pode acontecer, mas preparado com certeza. Não, a gente está sempre aprendendo, com certeza, né? Capacitado com certeza. Eu vi aqui que tu é chefe do Centro de Cirurgia Robótica da Brigada Militar, do Hospital da Brigada Militar. Uhum. E aí nós temos um amigo em comum lá, que é o Nazareno. Sim, nosso colega lá. Uhum. Que já me convidou para fazer um projeto de arbitragem junto com ele. Depende, a gente põe isso aí. Ele gosta muito de futebol, né? Mas o militar ele não deixa de ser um atleta, né? Sim. A incidência do câncer de próstata ou de doenças, né, oncológicas, ela é menor, ela é maior, ela é mais ou menos a mesma coisa para o militar. Tem algum dado? Uma coisa bem interessante essa pergunta. Eu dentro da área brigada, para as promoções, a gente faz alguns cursos de aperfeiçoamento, né? É uma pós-graduação, dá para dizer assim. E o trabalho de conclusão que eu fiz, isso foi em 2015. A gente fez um levantamento na época e a incidência de câncer de próstata dentro da Brigada Militar é uma incidência maior que a média no Brasil. É uma incidência que chega muito perto dos Estados Unidos, que é onde tem a maior incidência no mundo, porque a gente não conseguiu identificar o motivo, mas uma das hipóteses é que, como a gente tem um sistema de saúde em que eles têm um acompanhamento muito detalhado, talvez o fato de acompanhar eles regularmente faça com que o diagnóstico seja mais preciso, mais precoce, não que eles tenham uma doença, uma maior taxa de doença, mas o diagnóstico seja mais adequado. Alimentação, né, dentro da Brigada Militar, tem muito churrasco, muita carne, enfim, exposição a poluentes, isso a gente não tem como provar, mas fato é que a gente tem uma taxa maior, né, e com isso a gente acaba tendo muito paciente dentro da instituição com câncer de próstata, e felizmente a gente consegue oferecer para eles a cirurgia robótica, ali é uma tecnologia que a gente teve bastante trabalho, mas conseguiu adquirir em 2021, né, na época poucos aqui hospitais, no próprio hospital já tem. No Hospital da Brigada. Que legal. Eram poucos hospitais na época, era o pessoal de clínicas, o Moinhos de Vento, e não tinha mais nenhum. E a gente adquiriu em 2021 junto com a Santa Casa, os outros 2 hospitais no estado. Então foi uma conquista muito grande da instituição, né, e que trouxe frutos muito importantes para nós ali. Eu, estudando um pouquinho sobre o mercado, vi que 8% da população brasileira faz academia regularmente. 8%. Então, para quem quiser fazer um mercado aí, investir em franquia, acho que a academia é um bom negócio. 8% só. Tem 92% a ser explorado. Claro, tem mais gente, mas é aquele tipo eu, assim, que paga e não vai. Vai uma vez por mês. Paga um ano e vai uma vez só. Mas regularmente é no máximo 8%. Fazer força influencia
na formação do aumento da próstata, ou não tem nada a ver? Por exemplo, a hérnia de disco, sim, né? Mas não tem nada a ver com próstata. Não, na verdade, com relação ao câncer de próstata, é protetor, né? A gente tem trabalhos mostrando que a atividade física regular, principalmente a atividade física aeróbica, tem relação em diminuir os índices de surgimento de câncer de próstata. Então, a atividade física tem um papel talvez na prevenção do câncer, né? Mas ela não fazer força mais ou menos não vai desenvolver. Pode acontecer a formação de hérnia inguinal, hérnia lombar, né? Isso sim. Mas se for um exercício feito com supervisão, de maneira adequada, não é para acontecer, né? Muito bom. Cruzamento de dados, agora para a gente encaminhar a nossa conversa, que está muito boa, mas também tem hora, né? Cruzamento de dados para eu saber, o meu histórico, eu fiz um exame há 3, 4 anos atrás, já tem o Big Data, o cruzamento de dados aqui no Brasil. Ele te ajuda a ter um diagnóstico mais rápido, ou mesmo assim eu tenho que fazer todos os exames para ter o diagnóstico completo? Não, de novo, com relação ao câncer de próstata, o acompanhamento regular é muito importante, né? A gente usa o PSA, que é o exame de sangue, que é um antígeno prostático específico. Ele é um exame que o limite superior varia conforme a idade, mas vamos colocar assim 2,5 como limite superior. Então, um paciente que fez o exame deu 0,5, por exemplo, tá? Excelente. Mas ano que vem ele faz o exame e está 2. Se a gente pegar esse valor isoladamente, ele ainda está abaixo dos 2,5, mas comparado com ele, está 4 vezes mais alto. Então, esse acompanhamento anual é importante nesse sentido, para a gente saber o comportamento e a evolução do PSA. Se ele está subindo rápido ou lentamente. Subir, ele sempre vai subir, sim, porque tem relação com a idade, né? Mas ele não pode subir muito rápido. Então, se a gente faz um exame e fica 4, 5, 6 anos sem fazer, a gente pode perder esse tempo de evolução, saber como está vendo o PSA. Então, de novo, né, a rotina, os exames de controle, ter um cuidado com a saúde de maneira geral, mas de maneira controlada é muito importante, né? E a inteligência artificial está entrando cada vez mais, né? Isso é em qualquer área. A gente está vendo também, da mesma maneira que a cirurgia robótica está evoluindo, a inteligência artificial está evoluindo de maneira absurda, né? A gente vê como isso está se multiplicando dia a dia e certamente a Big Data, o uso de dados para acompanhamento, para tentar predizer o risco, tentar antecipar doenças, já está acontecendo em algumas áreas e na urologia certamente vai acontecer muito em breve. Alguma besteira que é falada, principalmente internet, que o pessoal de casa não tem que ir atrás? Por exemplo, eu vou falar da minha área, tá? Dentro da arbitragem tem cara que fala que tocar na bola antes não é falta depois. Eu vou chutar a bola pro lado, te dar um soco e vai continuar sem falta. Sim. Então é bobagem. Alguma bobagem que é falada sobre a prevenção que tu queira desmentir aqui ao vivo pra gente? Ao vivo não, gravado. Não, isso, a questão dos exames, que fazer exame de rotina não ajuda, né? Isso teve uma época, inclusive foi muito, muito divulgado essas informações, até em função de um estudo americano que nos atrapalhou demais, uma pesquisa que dizia que fazer exames de rotina prejudicava, né? Porque se faria diagnóstico de doenças que não necessitariam de tratamento. Isso atrapalhou demais e ainda hoje tem esse mito de que fazer acompanhamento ou fazer exames de rotina da próstata é prejudicial à saúde. Isso mudou demais. A parte hormonal, a gente não está falando sobre câncer, mas a reposição de testosterona, né? A gente tem muito picareta nessa área, né? Sim. É uma área super importante, existe indicação muito precisa, tem muito paciente que precisa fazer reposição, tratamento com testosterona, mas um dia se usa isso como uma panaceia para tudo, qualquer doença, qualquer problema, usar hormônio vai melhorar. Então tem muita propaganda, a gente vê em rádio, televisão, de suplementos prometendo milagres. Isso a gente sabe que não acontece, né? Esses estimulantes sexuais aí, não vou dar nome, mas tem algum que é contraindicação, alguma coisa que... Não, na verdade tem muitos que não funcionam para nada, né? Sim. Só para tirar dinheiro das pessoas. Então acho que é importante consultar, não precisa ser com urologista, consultar com médico. Tem pacientes cardiopatas, diabéticos, que poderiam estar tratando a sua doença, né? Porque, às vezes o sintoma, a disfunção sexual pode ser um sintoma de uma diabetes grave, que o paciente não sabe que tem, uma pressão alta, uma doença renal, e ele vai comprar um suplemento na esperança de melhorar a parte sexual, mas na verdade isso é a ponta de um iceberg de um corpo que está doente. Então ele pode estar
poderia estar tratando uma diabetes se fosse diagnosticado e melhoraria a parte sexual, trataria uma pressão alta e melhoraria a parte de disfunção erétil. Então, acho que é importante, cada vez mais a internet, né, é super importante a gente utilizar, mas ela não pode substituir uma consulta, um atendimento de especialista, né, em qualquer área da saúde assim. Então, acho que a gente tem que confiar mais no seu médico de confiança do que na internet. Né? Doutor Renan Cabral. Eu já queria encaminhar o papo, mas está surgindo algumas perguntas aqui que eu preciso fazer para ele. Vamos lá. Álcool. Álcool, consumo de álcool, tem alguma influência no aumento da próstata, alguma coisa assim, que possa influenciar ou não tem nada a ver? Diretamente não, mas o que acontece é que o paciente que tem já uma dificuldade miccional, um jato fraco, se ele ingerir álcool, ele vai sentir piora. É muito comum a gente ver isso, pacientes que, eu urino bem durante o dia, mas se eu vou no churrasco, tomo uma cerveja, me tranca a urina, me dificulta. Então isso pode acontecer, né? Mas o álcool não vai desenvolver um câncer de próstata, não vai desenvolver uma hiperplasia, mas o álcool pode piorar sintomas. O paciente que está... E a baixa ingestão de água pode complicar bastante coisa. Para tudo. Não, hidratação, né? A gente precisa estar hidratado para melhorar a função renal. A nossa produção aí está na água. Seguindo o conselho. A gente tem que hidratar o corpo, né? Quanto melhor hidratado, mais toxinas são eliminadas, né? Não existe um volume adequado. Acho que o melhor controle que a gente pode ter para um paciente saudável é a cor da urina. Quanto mais transparente ela tiver, significa que está bem hidratado. Quanto mais forte, mais escura, menos hidratado, mais desidratado ele está. Tecnologias para o futuro e inovação, além da inteligência artificial, além da robótica, além da capacitação do profissional. O que mais tu vê como futuro da medicina? Em geral, pode ser em geral. Eu acho que muito em breve a gente vai ter já a cirurgia sendo feita, toda ela por robôs, por equipamentos automatizados. Isso vai acontecer muito rapidamente. Em algumas partes de algumas cirurgias, por exemplo, cirurgias ortopédicas, já tem robôs fazendo isso, né? E a gente já está vendo empresas trabalhando isso. Eu acredito que no futuro breve, eu diria no máximo em 10 anos, a gente vai estar vendo já cirurgias ou partes importantes de cirurgia sendo feitas por robôs. Isso vai acontecer sem dúvida nenhuma. Quando a gente olhava lá na década de 90 o Exterminador do Futuro, não, isso é papo de louco, isso não vai acontecer. É muito rápido. Em alguns lugares já passamos na era do Exterminador do Futuro ali só falta ver o DeLorean, aquele dia e voltar no tempo, de repente, daqui a pouquinho. A inteligência artificial é assustadora o que pode ser feito, né? E já tem tecnologia para partes cirúrgicas sendo feitas, já teve esse ano, se eu não me engano, já teve uma colicistectomia, que é uma retirada da vesícula biliar feita ela toda por robô. Uma cirurgia simples, mas enfim, já é uma cirurgia. E partes específicas de procedimentos, por exemplo, na prostatectomia, talvez a costura da bexiga com a uretra, daqui um pouco já vai ser feita por robô, partes da preservação dos nervos, enfim, isso acho que é uma questão de tempo e muito pouco tempo para acontecer. Sim. Agora sim, para a gente encaminhar, antes da tua mensagem final, eu tenho um presente para ti, que é a caneca do nosso podcast aqui, para tu poder usar no teu consultório. Obrigado mesmo. Prazer. Sempre muito bem-vindo. Sempre estamos à tua disposição também aqui para poder divulgar teu trabalho. Outra coisa, o profissional de saúde ele não deixa de ser um vendedor. Ele não deixa de ser um vendedor do serviço dele. Como tu faz para divulgar o teu trabalho? É necessário fazer divulgação ou já tem a tua clientela desenvolvida no decorrer dos anos? Não, a gente tem... boca a boca na medicina funciona muito ainda, né? Mas a gente divulga, redes sociais, sites, a gente tem, né? Porque é muito comum o paciente ouvir falar do médico e vai para a rede social para conhecer melhor o trabalho dele, né? Sim. Então, isso é muito comum na medicina. Tem áreas mais afins a isso, por exemplo, cirurgia plástica, estética, isso é muito mais comum do que a nossa área, né? Mas existe, a gente tem rede social, tem sites, os pacientes procuram, se informam, né? A saúde é uma coisa que é muito, muito importante para cada um, e a pessoa que vai fazer uma cirurgia, um tratamento, ela precisa conhecer quem vai fazer, o médico, o que ele faz, o que não faz, a formação. Então isso tem uma importância grande. Não é o doutor que está falando, tá? É o Gesiel Elias, eu estou falando. Eu entrevisto aqui neurologista,
cirurgião plástico, diretor de hospital. Agora eu estou entrevistando aqui um especialista em oncologia. E aí, eu entro no Instagram, não sei quantos seguidores tu tem, tá? Mas eu entro lá, às vezes são 200, 300, 400 seguidores, 500, para um cara que salva vidas e muda a vida das pessoas. Aí eu pego o MC não sei o quê, o cara tem 70 milhões de seguidores e ele não entrega patavina nenhuma para ninguém. Então, um pedido que eu tenho para os nossos seguidores, divulguem o trabalho de quem faz a diferença e enalteçam que realmente muda a vida das pessoas. Esse é um pedido que eu faço para vocês, porque acredito que o cerne do nosso podcast é isso aí, enaltecer as pessoas que realmente fazem a diferença na vida das pessoas. Desculpa o desabafo, mas eu precisava falar, porque eu fiquei impressionado, principalmente, eu falei, a terceira vez que eu estou falando do neuro lá, o cara com 600 seguidores, o cara opera o cérebro das pessoas, ele não é conhecido. Aí tu pega, eu não vou citar nome, né, mas pô, pelo amor de Deus. Aí muitas vezes a gente entende por que estamos do jeito que estamos no nosso Brasil. Para a gente finalizar, antes da tua mensagem final, agora além do Instagram, além do TikTok, além do YouTube, do nosso canal do YouTube, nós estamos no Spotify. E eu combinei com a nossa diretoria aqui que nós vamos montar uma playlist com as músicas dos convidados. E a tua vai ser a primeira. Qual é a música que tu quer que eu coloque lá na nossa playlist? Ah, pegou desprevenido agora. Não, eu gosto muito de jazz. Tem que ter uma surpresinha também, né? Jazz, um estilo de música jazz eu gosto. Vou pensar em um nome para passar. Tá, depois tu manda para Cindy, tá bom, então. Tá. Nós vamos colocar a tua música, vai ser a primeira lá da nossa playlist. Para a gente encerrar, uma mensagem final, então, para os nossos ouvintes, para o teu público e para quem está nos assistindo aqui. Eu acho que, de novo, falando sobre Novembro Azul, né, lembrar sobre o câncer de próstata, a importância do diagnóstico precoce, mas eu acho que a principal mensagem é que o homem, mas não só o homem, a mulher, né, mas hoje a gente está falando especificamente da saúde masculina, o homem tem que se cuidar mais, né, prestar um pouco atenção. A gente sabe que o dia a dia é difícil a gente achar um horário para se cuidar, sempre tem uma prioridade, família, filho, trabalho, conta para pagar, mas se o homem não tiver saúde, nada disso adianta, né? Então a gente precisa se organizar, marca uma agenda uma vez por ano, tirar ali 2, 3 dias para fazer os exames. Acho que isso é uma coisa que não é difícil para ninguém. Se a pessoa se organizar, ela consegue fazer isso tranquilamente. Então, cuidar da saúde acho que é a principal coisa que a gente precisa pensar para poder cuidar dos outros, cuidar da família, cuidar dos filhos, cuidar da esposa, do marido, companheiro, enfim. Tá aí, cuide da sua saúde. Doutor Renan, muito obrigado pela tua participação. Obrigado mesmo. Realmente muito agregador o papo. Bom. Acredito que aprendemos bastante. Quem gostou do conteúdo, compartilhe o vídeo. Manda para teu amigo, para o teu pai, para o teu tio. Eu vou encaminhar para todos os vovôs da minha família lá, que são quase que irredutíveis na conversa. Mas eu acredito que, sendo de maneira leve, eles vão acabar liberando. No bom sentido. Aliás, o doutor aqui deixou dito que nós ganhamos consulta grátis. Todo mundo consulta hoje. Depois todo mundo feliz aqui com a consulta, mas é para ir uma vez só, tá? Não é para ir toda semana lá no doutor. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até agora. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Saúde e Negócios. Lembrando a vocês, compartilhem o vídeo, se inscrevam no nosso canal, também sigam o nosso perfil lá no Instagram. Um grande abraço para vocês, até a próxima. Tchau. Até mais.